Olá, eu sou o Thiago do Grupo Conjunto e aqui eu vou estar detalhando um pouco sobre como é que foi o processo e os resultados finais dessa entrega 2 do projeto. Eu gostaria então de começar com o nosso diagrama de casos de uso. Aqui está ele a versão atual na entrega 2 e aqui está a versão antiga na nossa entrega 1. Dá para perceber que além dos detalhes de extend e outros tipos de notação, a gente tem um novo caso de uso que se chama Select Destination. Basicamente, a justificativa da inserção desse caso de uso nessa parte do projeto é para a gente poder usar, aproveitar no sentido de que a gente tem dois tipos de movimento no nosso jogo, né? Que seria posicionar um anel, place ring, e o move cell content. E percebe que anteriormente o place ring e o move cell content estavam ligados tanto no play interface quanto no dog actor. E com a inserção desse novo caso de uso, Select Destination, que serve tanto para selecionar a célula destino na hora de tu mover o conteúdo de uma célula, quanto para tu selecionar a posição que tu quer inserir aquela argola, a gente não precisa mais do dog actor estando linkado com esse, tanto com o move cell content quanto com o place ring. Certo? Percebe até que o place ring veio aqui para baixo. Eu vou detalhar mais pra frente como é que foi tudo isso da parte do Select Destination. Ele também ganhou um diagrama, os diagramas, né, correspondentes a ele. Mas só gostaria de salientar essas diferenças antes da gente seguir pro restante do conteúdo. Ok, eu vou seguir a apresentação falando um pouco sobre os 3 casos de uso que a gente tinha detalhado na nossa entrega 1. Então eu vou começar pelo Start Match, para a gente conseguir, né, ver o que aconteceu de mudança nesses casos de uso. Então, novamente, aqui na direita é o caso de uso como ele era antes, né? Ou seja, na entrega 1, e aqui ele, dá pra ver que ele foi bem enxugado, né, na entrega 2. Então, de maneira semelhante, a gente começa aqui, só que agora, ao invés de a gente ter esse get game status com esse nó aqui, ele foi desprezado e a gente vai direto pro request do start match. Aí a gente avalia essa resposta. Se não for para começar, segue exatamente como estava, né, anteriormente. E aqui a diferença é que no start, antes a gente tinha a lógica toda embutida aqui, né? Start, ele inicializa os players. Daí, se não começou localmente, ou se começou localmente. Só que daí aqui a gente trocou e colocou o use cases receive start, que já foi detalhado. Ou seja, o detalhamento está feito todo lá, não mais nesse diagrama aqui. Essas foram as mudanças. Seguindo agora para o diagrama de sequência do Start Match, que a gente acabou de ver, a gente tem esse seguinte detalhamento. Aqui a gente tem um nó inicial, que significa que foi solicitado, né, clicou para começar a partida, no caso, associado, né, com o Gameplay Interface. Aí aqui as ações. Primeiro ele vai startar, no caso ele vai setar o start status para ser o start match a esse 2 game status aqui, do jeito que está aparecendo na tela. Tem relação com o enumerate dos estados de jogo. O índice 2 do enumerate é start match, no caso. Aí ele vai avaliar essa resposta, né, do servidor, se deu para começar, no caso. E aí ele vai pegar o código, né, do status da partida. E se o código for 2, ou seja, essa partida iniciou, ele vai vir para esse caso de uso referenciado, que é o receive start. Se não iniciou, ele vai usar vai chamar esse método getMessage. No caso do start status, certo? E aí ele vai setar a mensagem para ser se o código for diferente de 2, ele vai pedir qual que é a mensagem do status, né, start status, e vai passar essa mensagem, vai setar essa mensagem passada e vai construir a tela inicial. Passando agora para o segundo caso de uso que a gente tinha detalhado na nossa entrega 1, eu vou falar um pouco sobre o Receive Move. Novamente, aqui na esquerda é a nossa versão atual da entrega 2 e aqui a versão antiga, certo? Assim como o Start Match, a gente enxugou
as coisas que não eram relevantes. Então, ao invés de começar nesse nó aqui, get, game status, papapá, ele já começa assumindo que ele tá aqui, né? Receive a move, recebe um movimento vindo do servidor, certo? Aí ele vem para esse nó de decisão, que também mudou. Anteriormente, ele só verificava se recebeu o movimento ou se não recebeu. Agora, ele só tem duas opções, né? Ou o tipo de movimento é place ring, ou o tipo de movimento é move ring, certo? Isso por quê? Isso porque a gente criou no nosso... Depois eu vou mostrar mais detalhadamente. Mas a gente criou uma classe chamada movimento, certo? E essa classe, ela tem um tipo de movimento, né? No caso. Ou seja, o movimento tem algumas... vou colocar um print aqui na tela. Mas tem algumas informações sobre ele. E uma das informações é o tipo de movimento, que é exatamente o que está sendo detalhado aqui, certo? Ou seja, quando você envia um movimento para o servidor, você está enviando um objeto dessa classe, movimento, da classe movement. Beleza. Ok. Então, essa parte do not receive move saiu e veio pra cá, né? Então, se o move type for place ring ou se o move type for move cell content. Eles vêm pra esses dois novos casos de uso. Na verdade, já existiam, né? Novos nada. Esses dois casos de uso que também foram detalhados na entrega 2. E aí, ao invés de update game state, ele só faz o evaluate game end, que também foi detalhado. Daí tem uma notinha aqui pra ver o diagrama. Então vamos lá falar um pouco sobre o receive move, o diagrama de sequência dele. Similarmente ao anterior, a gente começa aqui já recebendo o movimento, né? Então percebe que de argumento ele está recebendo um objeto movement, certo? Aí se o move type desse movement, ou seja, tem um método aqui, né? Get move type, ele for place ring, tem as alternativas aqui, né? Se esse movimento for place ring, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o tipo de anel que está selecionado, pegar o destino, né, que é uma tupla de inteiros, né, uma posição na tela, x e y, pegar o adversário, certo? Que é um player, uma instância de player, e aí, recursivamente, ele vai posicionar esse anel, passando esses argumentos aqui, né, o ring type, destination, position e o player, certo? Vou até aumentar aqui que tinha ficado obstruído ali. Enfim. Aí, de forma similar, se o movimento for mover o conteúdo da célula, né, ao invés de só posicionar o anel, ou a argola, perdão, ele vai pegar a posição de origem, certo? O destino, ou seja, da onde saiu o conjunto, para onde vai o conjunto, e ele vai chamar o caso de uso move cell content, certo? Que é bem parecido com o place ring. Aí tem as duas notas dizendo que tem o detalhamento deles em outros diagramas. E quando ele sai, né, ou seja, depois de ele receber o movimento, ele vai avaliar o fim de jogo, que era exatamente o que estava sendo mostrado no outro diagrama, certo? Então tem aqui a nota para ver o detalhamento do evaluate game end. Ok, o último caso de uso da ordem que eu estou fazendo dos que a gente tinha implementado, detalhado na entrega 1, é o place ring, é o terceiro caso de uso que a gente tinha escolhido. Aqui na esquerda tá ele agora, e aqui, como ele era antes, novamente, né? Já tá até ficando repetitivo. A gente tirou essa parte do get game status, né? Que não fazia o menor sentido. E já vamos direto para essa caixinha aqui, que é checar se o tipo do anel, ou seja, se o tipo da argola tá presente na célula de destino, certo? Porque ele já recebe, na hora que ele vai colocar chamar o place ring, ele já recebe a posição destino, certo? E recebe o tipo da argola. Ou seja, ele já vê se aquela argola já tá na célula destino. Então, se tiver presente, ele vai mandar uma notificação de invalid destination. Se não tiver presente, ele vai tirar daquela quantidade de anel, né? Então tem uma nota aqui, decrementa a quantidade de argolas do tipo de argola e jogador no contexto atual. Então, se ele quiser colocar uma argola vermelha na célula, sei lá, posição 2,2, ele vai verificar se na posição 2,2 tem uma argola vermelha.
E se tiver uma argola vermelha, ele vai dar Invalid Destination. E se não tiver, ele vai colocar, certo? Na verdade, ele vai decrementar primeiro aqui na ordem, né? Ele decrementa a quantidade total de células de argolas daquele tipo, vermelho no caso, que o jogador tem, e vai colocar no tabuleiro. Então, ficou bem mais enxuto do que a primeira versão, né? Na primeira versão, ele colocava, depois definia o movimento para mandar, avaliava o fim de jogo. Isso aqui já saiu do caso de uso, não tá mais dentro do Place Ring. Ele tá por conta daquelas mudanças que a gente fez nos casos de uso para ficar até mais simples, né? Enfim. Então, aqui falando sobre o diagrama de sequência, né, do Place Ring, começaria assim, ele já chama, né, o Place Ring e já passa aqueles 3 argumentos, que seria o tipo do anel, a tupla, que representa a posição, né, a coordenada XY da tela, e o player, que está executando aquele movimento, certo? Aí ele vai chamar o board, né, pegar o próprio board, pegar a célula destino, que é uma célula, da classe célula, e vai pegar esse boolean, que é o present, né, no caso, tipo, pra ver se tem um anel naquela célula, certo? E aí, se não tiver, ele faz tudo aquilo que a gente tinha conversado na parte anterior, com detalhe especial para isso aqui, que a gente não tinha implementado na primeira entrega, que é o ring stack. Mas, basicamente, o ring stack, ele tem... É o ring stack dos 2 jogadores, né? Então, ele tem 6. Cada jogo tem 6 ring sets, porque são 3 do jogador e 3 do adversário. E aí, no caso, esse get ring stack é pra ele ter... Do player é pra ele ter... a quantia de anéis que aquele player tem de determinado tipo, né? Então, se ele pegar aqui, ó, get ring stack do player, aí eu passo, vamos supor, player local, e passo o ring type vermelho. Eu quero ver quantas argolas vermelhas ele tem, certo? Aí esse decrease count é porque ele decrementa em 1, né? Porque posicionou. E ele consome o anel, no caso. No caso do decrease count, eu falei besteira. O decrease count, ele tá no ring stack porque ele serve para atualizar o front, a interface depois. Daí o consume ring, ele atualiza do próprio player, diminui do atributo do próprio player, né? Porque na classe player, vou colocar um print na tela, ele tem as quantidades, né? No caso, de quantos anéis ele tem. Enfim. Aí ele vai pegar o getTile. GetTile é basicamente porque cada célula é como se ele tivesse... por conta do tkinter, né? A gente fez assim, cada célula, ela tem os 3 desenhos das 3 argolas nela, só que muda se elas vão estar visíveis ou não. Então, quando ele pega o getTile daquela posição, é pra ver se tem aqueles... Como é que tá isso, se tá mostrando o que, sabe? Pra atualizar a interface, basicamente. E aí, ele pega o tile e adiciona o sprite do anel naquela posição. E depois insere o anel, no caso. Né? Insere o sprite e o anel. São 2 coisas separadas, né? O sprite mexe direto com o tile aqui. E o insert ring mexe com... Ai, não tava dando pra ver o... Agora que eu vi na tela. Não tava dando pra ver o tile, mas tá aqui, ó. Tá aqui, o tile. Certo. Esse aqui é o tile, eu tava mostrando, mas não tava cortando por causa da gravação. Mas aqui o tile, aqui o stack e aqui o player, certo? E aí, se aquela sala tiver ocupada, né, no caso o else aqui, do if, ele só vai setar uma mensagem dizendo que a posição é inválida e vai sair. Ok, a partir de agora são todos que a gente construiu do zero na entrega 2, né? Então, como a gente estava falando sobre Place Ring, eu vou falar um pouco sobre o Select Ring, eu acho que faz sentido. Então, o Select Ring, ele começa aqui, ele vai pegar o tipo atual selecionado do anel, né? E se tiver um anel selecionado, ele vai desselecionar esse anel, e se não tiver selecionado, ele vai selecionar. Basicamente, eu posso especificar isso como sendo um toggle, sabe? Tipo, porque no nosso jogo você vai ser capaz de clicar num tipo de anel na sua área lateral, e se você clicar de novo no mesmo tipo, ele desmarca, sabe?
Pra você poder ficar clicando e desclicando, clicando e desclicando. Então é basicamente isso que tá acontecendo aqui. E quando a pessoa cansar de ficar clicando e desclicando na mesma célula, ele vem pra cá, ou seja, ele pega o tipo do anel que foi selecionado. E aí, se aquele anel que foi selecionado, foi clicado, ele é diferente do anel que foi selecionado, aí ele marca, certo? Ou seja, isso pra você poder... selecionei o vermelho, agora eu quero selecionar o azul. Então você tá no vermelho, clica no azul. É diferente, então ele seleciona o azul, certo? E aí aí é uma coisa interessante que a gente fez, é que ele só vai mostrar que o anel tá selecionado caso tenha anéis para serem colocados, né? No caso, argolas. Isso porque ele vai ficar inativo. Tipo, se a pessoa usou todas as argolas azuis, não vai dar mais pra clicar na argola azul. Mesmo que tudo isso aqui seja verdadeiro, vai chegar aqui e ele não vai conseguir passar. Isso pra gente não ter problema de... Enfim, né? Pra ficar até alguma coisa mais visual, dava pra fazer... se o contador não for maior que 0, ele deixa a célula... a argola ali meio cinza, sabe? Tipo, não sei. É pra gente poder brincar um pouco com isso depois, mas pra fazer essa seleção, fazer esse controle, ele é feito aqui dentro, certo? Beleza. Agora falando sobre o diagrama de sequência do Select Ring, ele começa aqui, né? Selecionando o anel, passando o que foi selecionado. E aí aqui ele cortou por algum motivo. Deixa eu pegar aqui, pronto. E aí o Select Ring, então, vai ser igual a essa função aqui, que é o getSelectRing, que ele só vai retornar um ring type, para ver qual que está selecionado. Então ele pode ser ou ring type ou ele pode ser nulo, né? Então, se ele não for nulo, ou seja, se tiver alguma argola selecionada, ele vai vir para cá. Ele vai vir para cá. E aí, se a argola estiver selecionada, ele vai desselecionar a argola, certo? E aí ele chama esse ring stack para dizer que foi desselecionado. Justamente porque é o ring stack que controla a parte da tabuleiro do controle das peças, né? De ambos os jogadores. Aí, aqui é a outra lógica, né? Se a argola selecionada for diferente da argola que foi clicada, ele pega o contador de argolas e aí aqui ele tá comunicando com o ring stack, né? Que é ele que controla isso. E aí ele tá selecionando a argola, é o que a gente já tinha visto. E aí ele chama essa função select, que também vai ser detalhada mais pra frente, certo? E aí tem a condição do contador ser maior que 0, né? Essa quantidade de peças ser maior que 0. Beleza, agora eu vou falar sobre o select cell, já que a gente tá nessa sequência de place ring, select ring, agora eu vou falar sobre o select cell. Bom, o select cell, então, ele começa aqui pegando a célula que foi clicada, e temos uma nota aqui, vamos ler, que é: este procedimento tem como pré-condição ser o turno do jogador local, não ter nenhuma argola selecionada e o jogador clicar... Opa, que era pra ser numa, né? Numa célula. Não sei porque ele tá... Enfim, estranho. Enfim, não importa. Beleza. O jogador clicar numa célula, certo? Então, no caso, quando ele clicar numa célula, se a célula estiver vazia, ele sai, certo? Se a célula não estiver vazia, ele vai marcar aquela célula como selecionada e vai dar highlight, vai destacar os movimentos válidos para os movimentos válidos de destino para aquela célula. Ou seja, isso no caso, por exemplo, tá lá no tabuleiro. Eu clico numa célula, vai destacar essa célula, se ela não estiver vazia, no caso, né? Porque eu quero mover um conjunto, não faz sentido eu mover uma célula que está vazia. Então, se tiver alguma coisa na célula, ele vai dar highlight nas posições, nos destinos válidos, nos destinos válidos da célula, para qual aquele conjunto pode ser movido. Então, esse highlight valid a gente detalha lá no diagrama de sequência, mas ele é basicamente... Tu só vai poder mover... Tu não pode passar por cima de nenhum conjunto, né? Como tava nas regras do jogo lá. Então, somente células na horizontal, vertical ou diagonal que estejam vazias e com o caminho livre para realizar o movimento. Beleza. Ok, agora sobre o diagrama de sequência do Select Cell.
Ele começa aqui pegando a célula que foi clicada, né? Que daí a posição é uma tupla. Tudo que é posição no nosso jogo é uma tupla de inteiros. Aí ele pega o board, pega a célula que foi clicada e verifica se aquela célula está vazia, por essa função aqui, isEmpty. Aí ele vai... Opa, eu aproveitei para trocar aqui que estava faltando qual era o tipo de retorno dessa função, que é um booleano, né, no caso. Então, empty vai ser esse booleano indicando se aquela célula específica tá vazia, certo? Beleza. Aí, no caso, relacionado com a célula, porque é ela que guarda essa informação, né? Aí, se tiver vazio, ele vai... O tile, né? No caso que foi clicado, vai ser aquele tile relativo àquela posição. Ou seja, vai retornar um tile aqui. E aí o highlight possible movements vai ser o próprio gameplay interface que vai estar chamando, né? E aí essa função selected é do tile mesmo, porque o tile vai ser marcado como selected, que daí isso tem relação com o front, né? Só uma pequena barra grande correção, eu tinha esquecido de colocar o not aqui na frente, mas é not empty, tá? Ou seja, isso só acontece quando... Isso aqui só acontece quando a célula não tá vazia, que é quando tu pode mover alguma coisa dela, né? Que é justamente o que tava no diagrama de atividades. Peço perdão pelo erro. Agora, sobre o move cell content, que é outro caso de uso. Ele começa aqui... falando do diagrama de atividades dele, né? Claro. Ele começa aqui nesse nó e aí ele vai verificar se a célula de destino ela é válida. Aí tem a mesma regrinha que estava no outro. Se ela for válida, ele vai pegar aquela célula, aquele objeto célula, e vai mover a célula selecionada, né, o conteúdo da célula selecionada para a célula destino, no caso. E se não for válido, ele só vai emitir uma notificação. Beleza, é aqui no diagrama de sequência. O move cell content, então, ele vai receber a posição de origem, a posição de destino e só. Beleza. Ou seja, da onde você quer tirar as coisas, né, o conjunto, no caso, e para onde você quer levar ele. Aí ele vai pegar o board, pegar a célula de origem, pegar a célula de destino e vai chamar essa função, que é a própria célula que cuida disso, né? Que é se ele pode se mover para, no caso, a célula de destino. Ou seja, a célula vai ver se, com base nos atributos dela, ela pode ser movida para outra célula que é passada daí nessa... Outro objeto célula que é passado nessa função, certo? Beleza. Aí, tem um if aqui, certo? Então, se esse destino... No caso aqui tá faltando de novo, desculpa, peço perdão, vou só colocar aqui. Aqui é para ser valid. Ou seja, esse valid vai ser esse boolean que retornou, né? Então, se valid, ou seja, se é válido, ele vai mover a célula de origem, vai passar a célula de origem, a célula de destino, e aí vai passar pro board aqui, né? Quem cuida disso é o board. E aí, se não for válido, ele vai só dar uma mensagem passando como argumento aqui na message, que vai ser invalid position, certo? Que é o que a gente tinha visto no diagrama de atividades. Ok, agora eu tô mostrando novamente o diagrama de casos de uso da nossa entrega 2, porque eu vou falar sobre o select destination, certo? Então, só para deixar claro, o que está acontecendo aqui é que ele tem conexão com o dog actor e com o player interface, certo? E tanto o move cell content e o place ring, que a gente já conversou sobre eles eles têm extend no select destination, certo? Ou seja, você só consegue usar o place ring ou o move cell content, obrigatoriamente o caso de uso select destination vai ser executado, beleza? Mesma coisa para esse aqui. Se o move cell content e o place ring forem executados, o receive move vai ser executado. Para eles serem executados, o receive move tem que ser executado, no caso. E aí a gente não tem mais a ligação do dog actor com o move cell content, né? Nem com o place ring. Agora é só o player interface que tem, justamente por conta desse outro caso de uso que a gente consegue usar só ele para comunicação com o dog, né? Não precisa ter a comunicação nos outros dois. A comunicação direta, perdão, né? Beleza, então vamos lá. Esse aqui é o diagrama de atividades do Select Destination. Então ele começa aqui. E aí os pré-requisitos, a pré-condição para ele acontecer, as
as pré-condições, no caso, é que, primeiro, tem que ser a vez do jogador local de jogar. E o segundo, tem que ter um tipo de argola ou uma célula do tabuleiro selecionada, certo? Então, ou você selecionou uma argola para estar select destination, né? Para estar colocando ela no tabuleiro. Ou você clicou numa célula do tabuleiro e quer que o select destination seja a célula para qual aquele conjunto vai ser movido. Então, eu tô aqui no get select ring. Vou vir para esse nó aqui. Se não tiver um anel selecionado, ele vai pegar o anel. E se não tiver célula selecionada, ele vai selecionar a célula. Isso aqui é basicamente porque, assim, você pode clicar numa célula. Você pode clicar tanto numa célula quanto num anel, como eu expliquei, né? Então aqui é essa verificação que ele está fazendo. Então ele entra aqui, ele não sabe se vai ser um Move Cell Content ou se vai ser um Place Ring, sabe? Por isso que ele tem essas duas etapas, né? Aqui ele vê se tem anel selecionado e aqui ele vê se tem célula selecionada. Agora, se nenhum dos dois for selecionado, aí é porque a pessoa não, não quer fazer nenhum movimento, né? Então ele só sai aqui, certo? Então vamos supor no caso de que a pessoa quer pegar... Vamos pela lógica do Place Ring, né? Vamos vir pra cá, então. Peguei o anel selecionado, tenho um anel selecionado, então eu vou pra esse caso de uso, Place Ring. E aí aqui o que tá amarelinho é porque tem relação com o dog, tá? Aí ele define move to send with ring placement details, ou seja, ele vai mandar o detalhamento do movimento, ou seja, aquela classe movimento que eu tinha comentado, eu vou falar mais pra frente. Vai mandar isso aqui lá pro dog, pro dog lidar com isso. Mesma coisa pro move cell content. Então, se ele não selecionou um anel, mas ele selecionou uma célula, ele tá aqui. E aí, se a célula de destino é diferente da célula selecionada, ele manda pro Move Cell Content. Se for igual, ele já sai. Porque é como se você estivesse dando aquele toggle em cima da célula, né? Eu fico clicando e desclicando na célula pra selecionar e selecionar ela. Não sou obrigado a partir do momento que eu seleciono uma célula, eu ter que ir até o final, né? Então eu posso selecionar. Beleza. Então, ok. Aí eu venho pra cá, em ambos os casos. E aí se eu não tenho movimento pra mandar, ou seja, se eu não tenho movimento a ser feito, eu saio. E se eu tenho um movimento a ser feito, eu faço esse movimento, né? E aqui eu vou verificar a condição de final de jogo, que tá em outro diagrama que também vai ser explicado mais pra frente. Daí, se a resposta desse evaluate game end aqui for finalizado, ele marca como finalizado, né? Aqui relacionado com o dog. No próximo movimento, no caso. No movimento a ser enviado pro dog. E retorna esse movimento. Se não acabou, ele só marca next porque ele tá esperando o próximo movimento, né? O jogo ainda vai dar... Tem como dar continuidade no jogo ainda, não acabou. Beleza. Esse aqui é um pouco grande, então não dá pra deixar a tela inteira. Mas eu vou falar dele aos pouquinhos. Então vamos lá. Game Player Interface. Ele começa aqui no Select Destination, certo? E aí ele pega o tipo de anel selecionado, de argola selecionado, pega o jogador local, ou seja, o jogador que tá fazendo o movimento no momento, né? Movimento no momento é ótimo, né? Aí ele pega o movimento a ser enviado, certo? Que é o que retorna do Place Ring, ou seja, ele retorna o movimento a ser enviado pro dog, né? Então tem até uma nota aqui dizendo sobre ver esse detalhamento do diagrama do Place Ring, né? Que ele fala sobre esse Move to Send. E aí no caso aqui só vai acontecer, esqueci de mencionar, mas aqui só vai acontecer se tu tiver um anel selecionado, certo? Uma argola selecionada. Mesma coisa pra célula, só vai acontecer se tu tiver uma célula selecionada. Por quê? Porque o Select Destination ele serve pros dois agora, então tu tem que ter os dois casos, né? Se tem um anel selecionado, se não tem, se tem a célula selecionada ou se não tem. Beleza. Ok, aí aqui, no caso, no do anel, se tem um anel selecionado, ele faz isso que eu falei. Se não tem, ele só marca que a célula selecionada vai ser a célula selecionada, digamos assim, né? Porque daí ele chama essa função getSelectCell aqui, que vai retornar uma célula. E aí, se a célula estiver selecionada, né? Select Cell, ele vai fazer isso aqui. Select Cell
Se a célula selecionada for diferente do destino, da célula destino, aí ele vai selecionar a posição, quer dizer, vai pegar a posição que foi selecionada aqui, né? Que daí tem a ver com o cell, no caso. E aí ele vai fazer que o move to send vai ser o move cell content. Então a mesma coisa do place ring, né? Só que daí agora pro move cell content. Então é muito semelhante, assim, tipo, é quase a mesma lógica, reaproveitando, né? Digamos assim, porque só muda o estilo de movimento, mas a lógica do servidor é a mesma. Então a gente quis fazer essa limpeza, assim, tava meio ruim. Enfim. Aí o move to send vai ser... Esse end aqui, no caso, é um boolean, que é do próprio evaluate game end, que é outro caso de uso, vai ser detalhado depois. E aí se end, né, no caso, se acabou, se esse boolean for true, ele vai marcar o status da partida como finish. E se não acabou, ele vai marcar como next, que é o que a gente já tinha visto. E aí o dicionário ele vai passar para um dicionário esse move, que é para estar enviando as informações, e vai mandar a informação pro dog, no caso. Que daí tá relacionado aqui com o... Deixa eu dar um zoom pra cá. Com o dog actor, certo? Ou seja, ele vai mandar enviar o movimento pro dog actor. Então, já que eu tava falando sobre o evaluate game end ali no final, eu vou falar um pouco sobre ele agora. Então é um procedimento que ele é usado pelo place ring, move cell content e também pelo receive move, certo? Ele está sendo detalhado aqui. Então, como que ele procede, né? Primeiro ele vai pegar todas as linhas, colunas e as diagonais do tabuleiro. E aí ele vai verificar se tem o mesmo conjunto de anéis em todas as 4 posições. Ou seja, ele tem ele tem as colunas, as linhas e as diagonais. E aí, para cada um desses 3, ele vai ver se nas 4 posições... Porque como é um tabuleiro 4x4, né? Por isso que tá aqui 4 posições. Ou seja, uma coluna vai ser uma lista de 4 conjuntos, digamos assim. Daí ele vai ver se os 4 conjuntos são iguais, basicamente. Em um desses 3 casos, certo? Então ele vai testar... Depois eu vou mostrar o diagrama de sequência, mas no diagrama de sequência tem um for... E nesse for, tem um loop, né? Aí nesse loop tem a condição relacionada com isso aqui. E daí eu vou mostrar depois. Beleza. Aí, se tem alguma dessas aqui que é verdade, ou seja, se tem algum... semelhante ao da velha, sabe? Se tem alguma linha, alguma coluna ou alguma diagonal que dá certo, aí ele já vem pro yes aqui, né? Pro sim. Caso. Aí ele vai pegar o turno. Se não for o turno local, ele coloca... No caso, o que acontece, né? Aqui é um truquezinho, porque assim, evaluate game end, ele vai ser chamado quando? Quando você faz um movimento, certo? Então, se o cara fez um movimento no jogo dele e ele vai avaliar se acabou o jogo. Se não for se o jogo acabou, ou seja, se deu certo, se tem nas 4 posições, e se não for a vez dele, quer dizer que é o adversário que acabou de jogar e que acabou de completar o conjunto, certo? Por isso que daí a mensagem fica como derrota, né? Agora, se for o teu turno local, quer dizer que tu acabou de fazer o movimento e quando foi avaliar se tinha acabado, acabou porque tu ganhou, certo? E aí, então tu muda a mensagem pra vitória. É basicamente essa lógica aqui. E a partir disso, daí tu monta a tela final, né? Porque aqui é se o jogo tiver acabado. Aí se o jogo não tivesse acabado, se tem mais coisa pra acontecer, ele simplesmente muda o turno do jogador. Ou seja, muda o jogador que vai... O jogador atual, né? Passa pro próximo. E aí, se for o turno local, ele vai mostrar Your Turn Message, que significa, basicamente no nosso jogo, eu vou colocar um print na tela, mas no nosso jogo tem o seguinte, tem 2 áreas, né? E aí, embaixo das peças ali, fica aparecendo seu turno ou fica aparecendo turno do adversário. Então, se tiver mostrando seu turno, vai aparecer na esquerda ali, e se tiver turno do adversário, ele vai esconder o Your Turn e vai mostrar a vez do adversário na direita ali. É só visual essa parte aqui. E independente ele sai do caso de uso, né?
Beleza. Aí agora o diagrama de sequência, vamos lá. Ele vai, então, é porque ele chamou o Evaluate Game End. E aí, beleza. Aqui ele vai chamar o board, pegar o board, vai pegar check end condition. Isso é o end, né? No caso. Esse check end condition, o que que é, basicamente? Ele é isso aqui, ó. Certo? Então eu vou explicar. Seguinte. Ele vai chamar as linhas, as colunas e as diagonais, certo? E aí ele vai entrar nesse loop. Então, isso aqui eu vi numa videoaula do professor usando essa anotação. O professor colocou índice. Índice vai de 0 a 5 ou alguma coisa. Daí eu fiz assim, não sei se tá certo, né? Mas eu botei index, ou seja, ele começa de 0, vai até sequência em rows mais colunas mais coisa. O que eu quis dizer com isso é como se fosse 3 loops alinhados, né? Tipo assim, tu faz um for não sei o que em linhas. Aí depois for não sei o que em colunas. For não sei o que em diagonais. Nas diagonais. E aí, se algum deles for verdade, ele sai desse loop, né? Só que daí, pra deixar mais simplificado, eu fiz assim. Coloquei o index vai de 0 até essa sequência. Ou end. Ou seja, ou o end for true, né? Que significa que, ó, end condition. Então, se o end condition for true, quer dizer que acabou esse loop aqui. E aí, aqui dentro, ele verifica de novo, né? Ele pega end, check, equal sets, e aí passa o sequência, né? Então, a sequência ou vai ser linhas ou colunas depois diagonais. E aí, se um deles der certo aqui, ele sai do loop e o end vai marcar como true. Beleza. Aí, saindo dessa parte aqui, vamos pra cá, ó. Onde é que a gente tá aqui? Beleza. Aí, no caso, se o end for true, ele vai pegar o turno local, né? Do game match. E aí, se for o turno local, ele coloca vitória, e se não for, ele coloca derrota, como a gente já viu. E aí, ele monta a tela de final, e se não terminou, ele só troca o turno. E aí, se o turno que ele trocou for o local, for para o local, perdão, ele vai mostrar a mensagem de que é o seu turno, e se não for, ele vai mostrar, vai esconder a mensagem e vai mostrar o do adversário lá, né? Enfim, acho que era isso nessa parte. Ok, agora um bem curtinho é o Receive Withdrawal Notification. Então ele começa aqui, pois ele recebeu uma notificação de abandono do dog. Aí ele coloca a mensagem final para adversário escapou. Ou seja, podia ser uma mensagem melhor aqui, né? Podia ser, sei lá, adversário saiu, mas enfim, a gente colocou adversário escapou. E aí ele monta a tela de final. Então a tela final é literalmente a tela com todos os elementos da tela principal do jogo. Entretanto, tem um botão de retornar à tela inicial com uma mensagem de status de maior destaque. Ou seja, basicamente o que está detalhado aqui, né? A gente colocou essa nota aqui para ficar mais... deixar claro o que é o end screen, né? No caso. Ok, agora o diagrama de sequência do notificação de abandono. Mesma coisa, ele é chamado aqui, e aí ele seta a mensagem como adversário escapou e monta a tela de fim. E aí aqui tá a mesma nota que estava no outro lado. Esse aqui é bem curtinho. Ok, falando sobre o Receive Start agora. Ele começa aqui, que é quando a partida foi inicializada. Ele monta a tela do tabuleiro, aí tem uma nota aqui. No caso, a tela do tabuleiro é tipo assim, o que ele vai fazer, no grosso, assim, é porque ele vai botar uma imagem no fundo do tabuleiro com as instâncias do tile, como eu já tinha explicado, né? E aí ele controla quais sprites estão acesos e quais estão apagados, basicamente. É basicamente isso que está dizendo aqui. Então ele vai montar essa tela do tabuleiro e aí ele vai ver se é o turno local, né? Se é a vez do cara, do player local jogar. Se for a vez do player local jogar, ele vai marcar como local turn, certo? Se não for a vez do cara jogar, ele vai botar remote turn, pra dizer que é o adversário que tá jogando. E aí ele sai. Agora aqui no diagrama de sequência, o que acontece? Ele recebeu o start, aí ele vai pegar a partida, no caso, essa função aqui, from start status, e vai passar o start status. E aí, beleza. Aí ele vai setar a partida, montar o game screen, que é mesma nota do diagrama anterior. E aí ele vai pegar o local turn, que vai ser igual ao local turn, no caso, para ele poder verificar se é o turno do jogador local ou não. E ele faz aquilo lá que a gente tinha comentado.
Aí, na parte do Game Match, o Game Match é responsável. Ele vai pegar os players, que é uma lista de strings, e vai pegar o ID local, certo? E aí o local turn vai ser esse evaluate local turn, que é pra dizer se é a poxa vida, me deu um branco. Se é a vez local ou não, né? Se é a vez do jogador local ou não. Isso. Ok, penúltimo diagrama agora. É o diagrama Restore Initial State. Que seria basicamente voltar o jogo pro estado inicial dele. Então, ele começa aqui. Então, ele já descarta os dados, né? Limpa a instância do Game Match, limpa as argolas selecionadas, mensagens de status, pipi, popopó, limpa essas coisas. E aí, a partir disso ele monta a tela inicial, limpa, né? É basicamente uma função para resetar as coisas do jogo. Então tá aqui o que eu acabei de dizer, né? Ele vai chamar essa função Restore Initial State, limpa o tabuleiro, faz um update do mensagem de erro, né? Então ele põe para ser uma string vazia, vai resetar a mensagem. Vai te selecionar um anel e vai montar a tela inicial, certo? Não precisa de selecionar a célula por motivos de você vai limpar o tabuleiro já, né? Então não faz sentido. É basicamente só de selecionar a célula porque é a única informação que pode estar ali ainda por cima, né? Sem ter sido modificada. Agora, por último, graças a Deus, tem o Initialize. Então, ele inicia o tquinter, escolhe o nome do player, certo? Então, ele vai escolher um elemento aleatório de uma lista de nomes pré-definidos. Eu vou mostrar depois a execução do jogo, né? Para o professor poder ver, mas basicamente a gente fez uma lista de possíveis nomes. Então, ele tem uma lista de como se fosse um substantivo e um adjetivo, né? E aí ele combina isso, semelhante ao que acontece quando a gente entra, por exemplo, no Google Docs, sabe? Você entra no Google Docs com uma conta anônima e aí ele aparece, bem-vindo, sei lá, borboleta brilhante, não sei, sabe? Eu tô inventando alguma coisa. Mas é basicamente isso que a gente fez pra poder escolher o nome do jogador, a gente achou que foi algo divertido e faz sentido, né? Com o contexto do jogo, assim, pra gente não precisar ficar escolhendo, ele escolhe sozinho. Beleza. Aí, ele monta a tela inicial, que contém uma mensagem de texto com a mensagem conectando, para indicar que a gente está iniciando o jogo. Aí ele cria e inicializa o dog actor, tá em amarelinho porque é relacionado ao dog, né? Aí ele processa esse resultado dessa conexão. Se não conectou, ele faz o tratamento, né? Monta a tela de erro e, no caso, ele seta uma mensagem de erro, né, específica para o que aconteceu, e aí ele monta a tela. E também contém um campo de texto com a mensagem de erro e o botão para tentar a conexão novamente, né? O cara não consegue entrar e tem que sair, daí é complicado, né? Então a gente fez isso. E aí, se tá conectado, ele só monta a tela inicial sem dar mensagem de erro nenhuma. E aí ele tem um campo de texto com o nome do jogador e um botão de iniciar a partida, certo? Beleza. Eu tinha falado finalmente, mas ainda tem esse aqui, né? Eu tinha esquecido, mas agora sim. Então ele inicia o tquinter, escolhe o nome do player, inicializa o dog. E esse aqui tá bem igual àquele outro ali, tá bem detalhado. Então, a única coisa que tem diferente é porque tem esse é o único diagrama que tem essas duas entradas aqui, né? Ou seja, uma é o player interface que tá instanciando e outra é o loop, né? No caso, quando tu chama o main loop, que tá associado com o tquinter. E aí aqui o próprio dog actor. Mas beleza, não tem nada muito além do que eu já tinha explicado no outro ali. Ele tá bem parecido, assim, né? Então eu só vou seguir pro resto da apresentação. Agora, para essa penúltima parte, eu gostaria de mostrar um pouco sobre os diagramas de classe, ou seja, o domínio do problema ficou assim. Esses métodos já foram explicados na parte dos diagramas de sequência. Eu fiz o que o professor orientou da manipulação automática, né? Então eu coloquei os que tinham retorno já meio que definidos, eu coloquei também. Tentei especificar também o tipo dos parâmetros, esse tipo de coisa, para ficar bem claro assim na hora de ler, né? Tem algumas coisas que eu não coloquei, talvez por esquecimento, mas daí que vão detalhar nas próximas entregas, né?
Mas a maioria tá detalhadinho. Aí, esse é o diagrama de domínio de problema. O diagrama do dog ficou assim. A gente adiciona, eu botei em azul aqui pra ficar destacado, mas é a classe movement, né? Que no caso o gameplay interface usa essa classe. Ela carrega. Basicamente vai mandar um objeto dessa classe pro dog, né? Quando for enviar um movimento. E aí ele tem esse enumerate do tipo de movimento, né? Seria colocar a argola ou mover o conteúdo da célula. E aí esses cambal aqui, se eu for ficar lendo um por um, vai demorar 1000 séculos. Mas nossa gameplay interface, que tem mais métodos de todas, né? Ficou grande assim. Mas tá tudo aqui. Detalhado o máximo possível que deu pra detalhar. E do resto aqui do dog já tinha. Como veio assim do dog, eu não coloquei atributo, deixei só método mesmo. Dessas classes já vieram meio que prontas. Aí, por último, mas não menos importante, interface. Esse aqui já tinha. Esse aqui eu já mostrei no outro. O tkinter só ficou um objeto tkinter e o main loop. Aí os métodos que já tinham. Esses assets aqui, que foram adicionados alguns outros assets, mas nada muito. Eu não tô mostrando ali porque fica cortado, eu esqueci disso. Aqui, mas não muito relevante. São só assets pro front mesmo. E pra tamanho de tela, esse tipo de coisa. Ring stack, que é aquilo que eu tinha comentado. Então ele tem alguns métodos. Count é por exemplo, são 6 ring stacks, né? Por isso tá aqui. Porque são 3 do player e 3 do adversário. Daí ele tem um contador para cada stack. Ou seja, um contador para vermelho, azul e verde do player e vermelho, azul e verde do adversário. Aí ele tem o selected para controlar o que está sendo selecionado, o selected, get count e o decrease count, certo? No mais é isso. Ok, agora eu quero mostrar um pouco da execução do programa, né, para exemplificar o que a gente fez nessa entrega 2. Para isso eu vou abrir 2 terminais diferentes e eu vou executar. Então o primeiro terminal tá conectando. Olá, onça ligeira, foi o nome aleatório que ele escolheu. Aí agora pro segundo terminal, vou fazer a mesma coisa. Vou abrir. Olá, elefante inteligente, beleza. Aí eu acho que eu não vou conseguir mostrar na mesma tela, certo? Porque foi muito difícil de... Enfim, ele fica encolhendo. Simular que eu cliquei em iniciar, né? Iniciando partida, e aí ele vai automaticamente com outro jogador. Então, eu tô aqui no caso como se eu fosse o elefante inteligente. Então, vou deixar aqui assim. Isso. O elefante inteligente sou eu contra a onça ligeira. E aí eu tenho aqui a célula, né? Então, a mesma lógica que tinha antes da seleção da posição. Falta arrumar isso aqui, não vai ficar assim. Vai ficar centralizado, bonitinho, mas não era o foco dessa entrega. Só fazer a conexão com o dog mesmo. E é isso, tem um highlight, as células, isso eu já tinha. E aí a visão do jogador, né? No caso, quem não é o player local, tá aqui, onça ligeira, você. E o elefante inteligente é o adversário, certo? Beleza. Aí eu vou fechar esse aqui. E fechou. Foi isso.